Queridos, estamos atravessando dias dificílimos sobre a face da terra. Ainda, irmão, hoje eu vi um estadista de uma nação comunista, o presidente da Rússia, o Putin, falar que nós estamos no mundo agora como no princípio do comunismo. Prestam bem atenção nisso. Ele descreveu, irmão, no seu discurso, o que está acontecendo hoje no mundo aconteceu na União Soviética quando, irmãos, foi decretado ali o marxismo, o leninismo, o comunismo. Nós estamos correndo um perigo que os irmãos não calculam. Porque, irmãos, há uma operação do anticristo, a esquerda, operando terrivelmente. E nós não podemos nos acovardar, o ministério não vai se acovardar. Se alguém se acovarda e prevarica, vai dar conta diante de Deus. Os irmãos lembram que Paulo, quando falou à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 2 da segunda epístola, ele falou sobre a manifestação do anticristo, porque, irmão, este é um espírito, na verdade é uma legião. Já manifestava em alguém lá, no tempo apostólico. João, irmão, manifestou e falou que lá também tinha. Mas, irmão, a investida do anticristo nunca foi igual ao que está acontecendo agora. Atingindo, irmãos, a moral cristã. Irmãos, podem ver que ele não está trabalhando contra as outras religiões. Os irmãos sabem que religião no mundo são 7. Tem muita gente que confunde seita, denominações. Cada religião tem. O cristianismo é que tem mais derivações, mais denominações. Mas o ataque deles não é contra as outras. O ataque é contra, irmãos, o sentimento judaico-cristão. Porque nós saímos, Jesus pregava lá na sinagoga e falava da graça, do Evangelho. E a atuação dele, irmão, desse sentimento, por isso que o irmão presta também atenção ainda agora, pedir para o irmão Sidney, eu vou ler uma carta para os irmãos aqui, o irmão Sidney vai passamos para ele, ele vai ler também nos dias de maior irmandade aqui. E o ministério tem que ler isso na igreja. Infelizmente, uns têm medo de ler, outros não lê, por negligência até. Isso aqui não pode ser, irmão, isso é prevaricação. Nós não podemos prevaricar. Mas o que houver. Eu sou velho, irmão, se alguém vier tirar minha vida, eu já vivi a minha vida, que Deus me deu de fazer, não sei se Deus ainda vai me dar alguns anos de vida, mas, irmão, uma coisa é certa, graças dou a Deus que eu não tenho medo. Glória a Deus. Medo. Essa palavra medo não tem no meu dicionário, irmão, dou graças a Deus. Aquilo que Deus me dá de falar, eu vou falar com a luz de Deus, porque nós temos que ter a guia do Espírito Santo. E hoje a Irmandade aqui em Orlando é uma Irmandade grande e precisa se enquadrar dentro dessa condição. Glória a Deus. Por isso que, irmãos, eu vou ler, depois vou fazer o comentário para os irmãos, que isso daqui foi na RGE em São Paulo, isso daqui foi dado ensinamento para o ministério, para ler para a Irmandade. Então, os irmãos prestam bem atenção, que ainda quando foi feita essa descrição, o irmão Salvador falou comigo, falou, irmão David, o que você acha? Eu falei, isso aqui nós não podemos prevaricar. Aí houve a comunhão dos que presidem, irmão, tanto do irmão Cláudio, como do irmão Salvador, irmão Hélio, irmão Luiz, e nós determinamos que fosse lido para a Irmandade. Por isso que a carta é dirigida à defesa do Evangelho de Jesus Cristo, o pecado da omissão. E aqui, irmão, não fala por isso, a cara Irmandade. A instrução e o conhecimento sobre as bases de nossa fé e doutrina devem ser levados ao pleno conhecimento de toda a nossa Irmandade. Isso aqui não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque essa pressão, irmão, está acontecendo no mundo todo. E as denominações, irmãos, estão reagindo sem medo. E nós vamos ficar ocultando? Não. O conhecimento alcançado para a salvação e não transmitido constitui omissão
E omissão é pecado, que é também prevaricação, reprovada por Deus. Acerca desses, Isaías, no capítulo 56, verso 10, clamava dizendo: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Também acerca da omissão, o mesmo ocorreu com Eli, que era sacerdote em Siló, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. E já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Os irmãos que leram a Escritura sabem que eles iam lá, irmão, tocar na panela, que não era lícito, irmão, porque era filho de Eli, irmão. Os irmãos sabem o que aconteceu com Hofni e Finéias. Então, e a omissão do sacerdote causou grande mal ao povo de Israel. A corrupção do gênero humano é manifesta em todas as partes do mundo, tanto pela promiscuidade que há na vida das pessoas que são menos favorecidas, quanto pela luxúria e devassidão que há na vida de muitos abastados. Porque a palavra luxúria, muitos pensam que é luxo, irmão, mas não tem nada a ver com isso. A palavra luxúria é realmente um adjetivo gravíssimo. Faltam nos discursos dos defensores do Evangelho esclarecimentos sobre os motivos que causam o afastamento total de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, que há pelo avanço dos males em todas as direções, contra os princípios de nossa fé, que são necessários à nossa salvação e dos demais pecadores. Isso inclui aqui a moral cristã. A moral cristã, irmãos, diferente, irmão, das outras religiões, irmão, a moral cristã é embasada no amor de Deus, no perdão, na misericórdia, na união. E também, irmãos, fora da promiscuidade. Não obstante os males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas, que a pessoa em sua simplicidade pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça de Jesus. Por isso, irmão, o voto que nós fazemos, cada um vota naquilo que quer, pensa, mas a irmandade tem que ser orientada, irmão, que não deve se votar apenas por eu voto aquele é meu amigo, mas para que partido ele pertence? Ele pertence a um partido que nega a existência de Deus? Agora mesmo, irmão, um governador de um estado lá do Brasil, no estado do Nordeste, falou coisa bárbara. Ele falou que se ele for eleito, as igrejas evangélicas, ele vai dar um jeitinho nelas. Falou claro. Uma deputada do Paraná também levantou lá, falou coisa, irmão, que arrepia. Estão fazendo ameaça velada na cara. E eu vou votar por uma pessoa dessa? Um crente vai votar por um espírito satânico que fala na boca de um alimento como esse? Prestem bem atenção. Agora, irmão, mas sabe, lá o fulano, irmão, um homem de Deus, para colocar um voto na urna, ele precisa pensar bem. Precisa ter a guia de Deus. Até isso. Em tudo, o homem de Deus tem que ter a guia de Deus. Por isso que, irmão, falamos que, volto a falar, não obstante os males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas, que a pessoa em sua simplicidade pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça do Senhor Jesus. Já se ouve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos e que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberalidade das práticas nocivas à vida espiritual, preconizadas por certos partidos políticos que ferem os princípios de nossa crença, fé e esperança de salvação. Os irmãos sabem que já existe
irmãos, ideologia de gênero, irmão, e também, irmãos, o ataque violento contra a família, esse espírito é o espírito do anticristo, porque, irmão, pode existir, irmão, Deus sem família, mas não existe família sem Deus. Glória a Deus. Mesmo outras religiões, irmão, invocam de outra maneira, mas na base da família é Deus. Prestem bem atenção. Então, irmãos, o que eles fazem? Hoje atacam, irmão, casamento não existe, para eles não tem mais. O divórcio é liberado de uma forma, irmãos, que assusta até aquele que não tem a moral cristã. Os irmãos sabem, irmãos, que eles, irmãos, já falam que nós temos que agir como agem os irracionais. Olha, a racionalidade que Deus deu sobre o nosso cérebro, Deus, irmãos, sabe que nós somos a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus está no Espírito, porque Deus é Espírito. Agora, quando o Espírito de Deus age sobre o meu espírito, irmãos, a reação dos meus membros, irmãos, mostram Deus na minha vida. Mas as minhas reações, irmãos, são reações conservadoras pela palavra. O Senhor, pela palavra, me ensina e eu tomo prazer na palavra de Deus. O Espírito de Deus opera em mim. Prestem bem atenção nisso. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que os irmãos leem lá o que está lá em 2 de Tessalonicenses, na segunda epístola, a segunda carta à igreja de Tessalônica, Paulo falou sobre esta questão. E Pedro também, irmão, lá no capítulo 1 da primeira epístola, segunda epístola, ele fala sobre a natureza divina. Nós readquirimos a natureza divina pela vinda de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós a perdemos lá no Éden, porque Deus não criou o homem por um brinquedo e nem tampouco para, irmão, nascer e morrer. O homem tinha lá no Éden, obedecendo uma ordem, ele tinha vida, irmão, perene, vida eterna. Mas ele transgrediu a ordem divina, saiu fora da disciplina espiritual e com isso, irmão, recebeu, irmãos, a condenação pelo pecado. Por isso Paulo falou lá no capítulo 8 de Romanos, por um homem veio o pecado no mundo, mas por outro homem veio a salvação da humanidade, a salvação do mundo. Então, queridos, nesta condição, nós readquirimos a divindade, readquirimos a vida divina. Por isso, irmãos, prestem atenção. Ainda ontem Deus me deu graça de falar lá em Sarasota. Irmãos, os irmãos leram o que está escrito no Salmo 82. Leram o que Jesus Cristo falou para os judeus lá no capítulo 10 de João. Sois deuses. Não está escrito sois deuses? Por quê? Irmão, quem é filho de... Irmãos, quem é filho do homem, o que é? É um homem. Mas quem, irmão, é filho de um leão, é um leão. Quem é filho de um gato, é um gato. Quem é filho de um cachorro, é um cachorro. E quem é filho de Deus, o que é? Santo Deus. Está meditando? Santo Deus. Agora, o homem feito à imagem divina pelo sopro de Deus na sua narina, irmão, quer dizer, dando-lhe um espírito, ele rejeitou e preferiu ouvir a voz do outro. Ora, irmão, que voz nós temos que ouvir? A voz da palavra ou a voz do mundo enganador que está tomado por espíritos mundanos, espíritos, irmãos, satânicos, legiões e legiões. Irmão, sabe o que é uma legião? Lá no Império Romano, a soldadesca, irmãos, era contada por legiões, que ia de 3.800 a 6.000. Cada legião tinha esta quantidade. Irmão, quantas legiões estão cercando o mundo, enviados pelo poder do mal, nessa última hora? Porque o Senhor falou, está escrito lá na Sagrada Escritura, se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Misericórdia. Vem vindo aí algo terrível, irmãos. Os irmãos se espantaram com a pandemia. Irmãos, só Deus sabe o que vem vindo aí. Santo Deus.
A pandemia já assustou muita gente que nem vem na igreja. Misericórdia. E o dia que vier a perseguição que está lá? Perseguição à igreja. Porque, irmão, o alvo é o cristianismo. Entendam isso aí. O alvo é o espírito do anticristo. É contra o cristianismo. O Senhor fala, está lá na palavra, irmãos, que 1/4 da humanidade, irmão, será dizimada. Está lá na palavra. O que é 1/4? É o Ocidente, é os cristãos. Os irmãos viram que agora na nossa RGE que tivemos em Miami, foi falado alguma coisa sobre o que acontece nessa nação, que é desde o tempo do George Washington. Irmão, tem aqui o Thanksgiving Day. Nós vamos ao país que comemora agora o Thanksgiving, porque pouco sabe. Tem americano que não sabe, devia saber o que aconteceu quando os imigrantes irlandeses vieram para cá e vieram, irmão, lá no norte, num gelo tremendo, irmão, que Deus fez aparecer para eles, debaixo de oração, os perus selvagens. E no dia que eles colheram as aveias, os perus desapareceram. Santo Deus. O que aconteceu, irmão, com Israel? Presta atenção. E eles iam orar a Deus e o Senhor tomava ele em língua. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Por isso eles eram chamados Quakers. Irmão, tudo isso faz parte de uma história. Irmão, e nós temos que meditar, porque o que está faltando, irmão, na humanidade é meditação. Mas o crente tem que meditar. O crente tem que meditar. Então, amados, nós vimos e vemos que ainda, irmão, há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberalidade das práticas nocivas à vida espiritual, preconizadas por certos partidos políticos que ferem os princípios da nossa crença, fé e esperança de salvação. Dizemos isso porque há fortes tendências das pessoas em manifestarem suas preferências políticas e partidárias. Nós não temos que nos envolver com partido político, nem de direita e nem de esquerda. Glória a Deus. Irmão, não é o nosso partido, nosso inteiro é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Entendemos? Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cidadão que somos, quanto ao nosso dever de votar, porém em candidatos que pertençam a partido que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. Votamos nesses. O que devemos observar é a qual partido pertence determinado candidato que temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência de Deus e da nossa fé cristã. Quem possui conhecimento do perigo que há em relação aos dias em que vivemos e não ensina o seu próximo, escuta que ministério, comete o pecado da omissão, pois em Tiago 4,17 está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos do Brasil. Muitos irmãos, até com... Eu percebi ontem lá em Sarasota, que Deus me deu a graça de ensinar muito ponto, que estão fazendo alguns erros doutrinários que têm que ser corrigidos. Porque nós vamos de luz em luz, tem irmão que não entende. O marco antigo, irmãos, é esse aqui, ó. Glória a Deus. Esse daqui é inviolável. Aleluia. E é imutável. Agora, irmão, prestem atenção. Jesus veio com a luz de Deus. Irmão, quantas vezes, irmão, ele era criticado, porque os irmãos podem ver lá no Evangelho de João que retrata alguma coisa que é muito peculiar, quando muitas vezes ele fala na vossa lei, em outro capítulo ele fala na nossa lei. Na nossa lei é aquele que ele está envolvido. Agora, na vossa, quando ele falava, é vocês. Porque este pronome, irmão, quando fala na primeira pessoa do plural, envolve ele. Mas quando fala na segunda pessoa do plural, fala dos outros. Entendemos, amados? Tudo isso aí nós precisamos entender.
E a Irmandade tem que ser advertida. Agora, João falou, aquele que é de Deus ouve-nos, quem não é de Deus não nos ouve. Mas, queridos e amados servos e servas de Deus, a nossa reunião tem que ser para melhorar a nossa condição espiritual. E dar-nos a certeza, como Deus veio falando nessa oração, que hoje estamos melhor do que ontem, e amanhã estaremos melhor do que hoje. Tá certo, irmão? Por quê? Estamos amando e querendo participar da grande Assembleia Universal. Quando fala Assembleia Universal, envolve os anjos. Não fala deste universo aqui, da matéria. Fala também do Espírito, no universo. Chamada Igreja dos Primogênitos, quer dizer, Igreja daqueles que são irmãos do primogênito entre muitos irmãos, cujos espíritos são aperfeiçoados pela palavra e pelo ensino doutrinário. Entenderam, queridos? Por isso, irmãos, falo para a Irmandade, amem e orem para que Deus, irmão, levante na igreja doutores. O que é doutores? Médicos, advogados, engenheiros? Não, irmão. Doutrinadores. A palavra douto vem de doutrina. Agora, quando Deus levanta, porque os irmãos podem ler o que está lá em 12 de Coríntios, irmão, quando a palavra fala profetas, apóstolos, doutores, quer dizer doutrinadores. Doutrinador, o doutor, ele ensina a igreja. Mas para ensinar, ele precisa primeiro praticar. Glória a Deus. E também está escrito lá em 2 de Romanos, tu que ensina os outros não te ensina a ti mesmo? Tu que ensina que não deve furtar, furtas? Tu que ensina que não deve adulterar, adulteras? Tudo isto, amados, a igreja de Deus, quando se reúne, porque, irmãos, aqui os irmãos se esforçam, a gente nota, queridos, eu venho nos Estados Unidos há 40 anos, irmão, e eu vi o princípio desse trabalho evangelístico aqui em Buffalo. Acompanhei todo esse trajeto durante essa vida que Deus me deu. A gente vê o esforço dessa querida Irmandade, o amor que vocês têm na obra de Deus. Glória a Deus. Uma boa parte que hoje são irmãos latinos, especialmente do Brasil. Mas, queridos, nós não podemos nos conformar e ficar nos primeiros rudimentos. O irmão, o missivista que escreveu a carta aos Hebreus, ele disse, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos até a perfeição. Por quê? Ele queria ensinar os Hebreus, irmão, a lembrar o que o Senhor fez com Melquisedeque lá, irmão, em Jerusalém, que não tinha genealogia, mesmo na forma, lembrando e comparando ele com Jesus Cristo. Mas, irmão, eles não tinham estrutura para receber, pois eles não receberam a palavra pela fé. Então, este fundamento, amados, que nós temos que clamar a Deus, é receber a palavra pela fé. Quando eu recebo a palavra por fé, ela tem efeito na minha vida e na vossa vida também. Falo para os irmãos porque, irmãos, já vi coisas que Deus tem feito, milagres, operações, para aqueles que se esforçam. Meus queridos, todos estão ouvindo? Mesmo que os irmãos estejam cansados, prestem atenção nisso aqui. Aquele que se esforça, faz a parte dele, e o Senhor faz a parte que ele não é capaz de fazer, o Senhor faz para ele. Glória a Deus. Creio nisto, queridos, porque, irmão, já vi nessa minha existência coisas que Deus tem feito, que o ser humano, para crer, ele precisa ter realmente o Espírito Santo. Santo Deus. Por isso que, irmãos, a operação do Espírito Santo não se refere a falar línguas. Os irmãos vão ler lá em 1 de Efésios, que Paulo, quando ensinou a igreja de Éfeso, que era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, irmão, que o Senhor falou na boca de Isaías, lá no capítulo 4, irmão, falando que das 7 mulheres que lançaria a mão de um homem, dizendo, tira o nosso opróbrio. Já 500 anos antes do advento do Messias, já na visão espiritual, Deus mostrava para Isaías aquilo que aconteceria nas 7 igrejas da Ásia. Prestem bem atenção, irmão. E ali,
irmão, o Senhor demonstraria, faria obra, e, irmãos, o Espírito de Deus operaria. Por isso que Paulo falou. Não presta atenção, tudo isso nós precisamos, irmão, meditar, e o ministério precisa ensinar a igreja. Por quê, irmão? Paulo, ele declarou, os irmãos vê que ele declarou na igreja da Galácia, que desde o ventre da sua mãe Deus o conhecia. Mas, irmão, que entendimento ele tinha? Na letra. Ele frequentou lá uma faculdade, irmão, de um fariseu, irmão, estudou a lei, mas ele não compreendia. Quando o Senhor encontrou com o Senhor, por isso, irmão, glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que estão aqui, e cremos que todos já encontraram com o Senhor. Glória a Deus. Nós não vimos o Senhor pessoalmente, nem Paulo, irmão. Paulo viu Jesus Cristo depois de ressuscitado, por isso ele foi chamado apóstolo. Ele mesmo se considerava um abortivo. Mas, irmão, uma coisa é certa, nós temos que entender que quando ele ensinou sobre o Espírito Santo, antes ele falou lá, os irmãos vão ver lá em 7 de Romanos, está escrito lá, a lei era espiritual, é espiritual, mas eu era carnal. Como pode haver uma conjunção do carnal com o espiritual? Não há. Até no matrimônio, irmãos, não há uma conjunção de espírito entre uma pessoa que é espiritual e uma pessoa que é carnal. Porque a palavra de Deus fala, e Paulo falou lá para os coríntios, o espiritual discerne tudo e não é discernido. O carnal, irmão, para ele é tudo igual, não tem discernimento. Mas, irmão, uma coisa temos que entender, que o Espírito Santo que vem da palavra, que foi gerado pela palavra, irmão, que a palavra gerou o Espírito Santo, trouxe Jesus Cristo, a palavra, trouxe o Espírito Santo, irmão. Então, para mostrar, irmão, esta morada do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo, irmãos vão ver lá, no próprio livro do profeta Isaías, vão ver lá, fala 2 vezes sobre o Espírito Santo, e poucas vezes do Velho Testamento fala sobre o Espírito Santo. Mas vamos ver lá, irmão, que Deus tomava os profetas, como tomou Moisés, quando tomava os patriarcas, pelo Espírito Santo. Mas, irmão, o que aconteceria no advento do Messias? Aquilo que Deus pôs na boca do profeta Joel. O Senhor derramaria sobre toda a carne, para morar na pessoa, para estar na pessoa. Então, irmão, e o Espírito Santo não deixa errar. O Espírito Santo não erra e não deixa errar. Então, irmãos, esta morada do Espírito Santo, porque, irmãos, aqui nós estamos aqui, talvez uma centena, um pouco mais de pessoas, um pouco mais de 100, irmão, uma parte nunca falou línguas, mas está cheio do Espírito Santo. Não é porque fala língua, irmão, que ele está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que nunca falaram língua, mas tem mais porção do Espírito de Deus do que quem fala uma língua. É o caso, por exemplo, daquele que interpreta a língua. Irmão, é um dom maior do que falar. Por quê? Aquele que fala a língua, ele edifica-se a si mesmo. Mas quem interpreta a língua, edifica a igreja. Vocês veem quanta coisa, irmão, que nós precisamos meditar, precisamos pensar. E assim, irmão, há dons que edificam a igreja. Vamos ver lá, que está lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios. É isso que nós temos que buscar. Se amamos, irmão, amamos realmente a igreja de Deus, nós não queremos ser egoístas. Esse espírito é retirado de nós, o egoísmo. Deus nos dá um espírito equitativo para amar o próximo, aquele que estão próximos de nós. Isso não é o que está lá na parábola do bom samaritano, porque ali Jesus mostrou que ele era o homem aproximando-se de nós, ali ele era o próximo, irmão. Mas tudo isso, queridos, nós temos que pedir a Deus que abra nossa mente e nos faça crescer na espiritualidade. Amados e queridos irmãos, lembrem-se disto, não se esqueçam jamais. Nós estamos aqui numa mera reunião social.
A alegria. Eu, por exemplo, irmão, os irmãos não sabem o desejo que eu tenho de dar um abraço em todos os irmãos. A gente não pode fazer isso, porque ainda tem um protocolo, tem... Aqui eu estou vendo os irmãos sem máscara, aqui na Flórida, me parece que não tem essa obrigatoriedade, não é isso? Nós ainda somos obrigados. No Brasil, em muitas cidades, nós somos obrigados. Nas congregações, irmão, nenhum pode ficar sem máscara. Tá certo? Já o distanciamento, já na capital de São Paulo, já foi liberado o distanciamento. Mas no interior, onde às vezes vivemos, irmãos, ainda tem protocolos de distanciamento e outras determinações. Então a gente tem uma vontade, porque, entre irmãos, eu convivi no tempo, os irmãos aqui tem irmão do Ministério do Brasil, sabe conhecer o irmão, saudoso irmão Greque, irmão, que a gente era no Brasil, era mocinho, era músico no braço, irmão, ele quebrou a costela de 2 irmãos, de tanto abraçar os irmãos. Quebrou a costela de 2 irmãos. Eu me lembro, meu sogro era ancião, meu sogro, quando o Greque chegava para ele, falava, vai para lá, velho, vai para lá. Porque ele quebrava a costela, irmão, de tanto amor. Irmão, a gente ama o povo de Deus. E eu vou falar para os irmãos, olha, a gente ama mais a Irmandade do que muito parente nosso, sabe? É a grande verdade. Mas, irmão, hoje estamos restritos a certas condições, mas vamos aproveitar, congregar, irmão, para crescer espiritualmente. E o Senhor nos fará sair deste véu chamado carne e ficar além do véu, e não aquém. Porque aquém, irmão, o véu atrapalha. Mas quem está além, o véu ficou para trás, a carne ficou para trás, e ele alcança, irmãos, condições do Espírito nas profundezas de Deus. Glória a Deus. Os irmãos sabem que as profundezas de Deus nos levam, irmãos, a coisas impressionantes no Espírito. E as profundezas de Satanás é a idolatria que leva à condenação. Deus seja louvado, irmãos. Amém.